Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um culto. Com alegria que eu convido vocês a estar participando aqui com a gente nesse culto domingo de manhã. E para a gente poder iniciar e poder ir para a parte do louvor, eu queria estar começando com uma oração. Então vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Deus, por mais essa semana que se passou. Nós te agradecemos porque mais uma semana também está se iniciando e o Senhor nos dá a oportunidade, Deus, de poder estar aqui, de poder estar fazendo aquilo que nós temos feito. Te pedimos por esse culto, que seja um culto que agrade os teus ouvidos, que agrade o teu coração, Deus, e nós estamos dispostos, Deus, a te servir nesse momento, Deus, e que seja um momento gostoso, seja um momento em que nossos corações possam estar voltados a Ti, Deus. Mais uma vez eu te agradeço, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem sido bom conosco e o Senhor nos deixa, Deus, nos deixa estar aqui, nos deixa poder te servir também, Deus. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Então agora nós vamos partir para as músicas e é isso aí. Poderá
Senhor.
agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador. Eu te agradeço. Muito obrigado. Amados e amadas da igreja, graça e paz, venho através desse vídeo dar um testemunho, Senhor, de quanto Deus tem feito na minha vida após ter recebido Jesus Cristo como o meu único e verdadeiro Salvador. É com imensa alegria também estar participando e dando esse depoimento, esse testemunho, né? Porque a gente tem vivido esses últimos dias, são dias de temor, onde tem acontecido muitas coisas, mas Deus sempre à nossa frente tem nos dado livramento. Por isso, eu quero agradecer ao Senhor Jesus Cristo, que nos deu esse caminho, essa parte onde Ele nos livra de todo mal. Eu quero então, nesse momento, junto com vocês, me alegrar em Cristo Jesus. Eu tive também momentos assim difíceis, porque minha saúde nesses últimos dias foi bastante abalada devido a tipo de um reumatismo bem grave que eu tenho. Mas Deus me tem sustentado. Eu tenho perdido assim em torno de uns 14 quilos e no momento estou pesando apenas 40 quilos e preciso recuperar. Fui numa nutricionista, onde ela me deu uma grande lista de alimentação à base de proteína, à base de vitamina, onde estou fazendo todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia, uma vitamina bem forte batida no liquidificador, para ver se consigo recuperar esse peso perdido. E eu também peço aos irmãos e irmãs da igreja que continuem orando por mim, como sempre tem feito, eu sei, mas nesse momento eu quero que vocês continuem sempre firme orando por mim. E assim eu termino, então, meu breve depoimento, meu breve testemunho e dizer, estou muito feliz. Um abraço a todos e Deus acompanhe vocês no dia a dia. Bom dia a todos, que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre os nossos lares na manhã de hoje. Quero falar nesta manhã, refletindo sobre o Natal, sobre o dilema de José. E eu quero levá-los num texto clássico sobre o Natal, que remete ao Natal, Mateus 1:18 até 25. Passamos a leitura do texto. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará
o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por sua esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. O texto na nossa mensagem é o dilema de José. Deus tinha um grande plano, um plano para salvar o homem, para salvar a humanidade caída. E enviar o seu filho como salvador do mundo era a ênfase desse plano estratégico de Deus. E dentro desse plano de Deus, Deus concebeu a ideia de que Jesus viria como um humilde carpinteiro e nasceria na região mais desprezada, na região da Galileia, e particularmente numa cidadezinha insignificante. Os próprios judeus da época desprezavam Nazaré. Frases típicas como "poderá vir alguma coisa boa de Nazaré" saía facilmente dos lábios naquela época. E seria nessa humilde cidade de Nazaré que o casal José e Maria receberiam esta grande missão de criar o Filho de Deus que veio ao mundo. Deus escolheu esse casal, José e Maria, para um propósito específico. E Maria rapidamente se dispôs a ser um instrumento de Deus. Ela diz: "Eis aqui a sua serva, cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor." E logo ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, no texto bíblico que nós lemos hoje, ele recebeu uma mensagem do anjo através de sonho, e o anjo lhe apresentou qual seria a sua participação particular nesse projeto de Deus de salvar o mundo através do seu filho. José teve que enfrentar um dilema: aceitar ou rejeitar o plano proposto por Deus. O dilema sempre é algo difícil na vida do homem. A ideia do dilema é você tomar uma decisão diante de uma situação de difícil resolução. Você é obrigado a escolher entre duas opções, e essas opções são contraditórias. Elas são contrárias uma à outra. E você tem a impressão de que qualquer decisão levará a um resultado insatisfatório. Então, o dilema é uma decisão excessivamente difícil, complexa. Por exemplo, nós estamos vivenciando, durante todo o ano de 2020, uma epidemia. Essa epidemia é causada por um vírus que alcançou proporções mundiais e se estabeleceu em todos os países. E a todo momento você tem que tomar algumas decisões estratégicas. A sua família vai sair, não vai sair, vamos comparecer a esse evento, ou não vamos comparecer a esse evento, meu filho vai frequentar a escola, ou vai estudar em casa de forma online, e nós vamos vivenciando esses dilemas diários propostos por essa pandemia. Por exemplo, o Brasil ficou durante meses, o Ministério da Saúde ficou durante meses refletindo sobre qual seria a vacina ideal para que o Brasil comprasse. Será que compramos a vacina da Rússia, a vacina da China, a vacina de Oxford? E nessa indecisão diante do dilema, chegamos em dezembro e o governo ainda não sabe que vacina vai comprar e quando essa vacina vai chegar e quando se inicia o Plano Nacional de Vacinação. Então, nós, diante de um dilema, às vezes ficamos indecisos, titubeamos,
não sabemos qual a melhor decisão a ser tomada. Dentro da fé, nós enfrentamos também dilemas, decisões cruciais que podem nos aproximar de Deus ou que podem nos afastar de Deus. Nessa manhã, refletindo sobre o Natal, eu quero pensar em José como um exemplo de sabedoria. Quando Maria foi informada pelo anjo que ficaria grávida, ela rapidamente aceitou o plano de Deus. Eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Mas quando Maria comunica ao seu noivo que estava grávida, e grávida de uma forma sobrenatural, José foi impactado com aquela informação sem precedentes. Diante de um dilema, José teve que tomar uma decisão. Havia alguma coerência naquilo que Maria falava? Ou tudo aquilo era um embuste, um enredo criado por Maria, e José não poderia compactuar com aquilo? José poderia reivindicar os seus direitos e pedir para que Maria fosse tratada e condenada como uma mulher adúltera, porque a lei daquela época permitia isso, a lei de Moisés permitia isso. E numa sociedade machista, uma mulher pega em adultério, confessando o seu pecado, estando grávida por ocasião do seu pecado, ela rapidamente, facilmente, cairia em uma condenação. A situação era extremamente delicada. O versículo 19 diz que José era um homem justo, ele era um homem temente a Deus, e o verso 20 diz que ele refletiu sobre a melhor saída diante daquela situação. Um homem justo que reflete e busca em Deus uma decisão, uma escolha diante daquele dilema complexo. E dependendo da decisão de José, o resultado daquela história seria totalmente contraditório. E José, mais do que nunca, ele busca sabedoria em Deus, reflete e começa a cogitar qual seria a melhor saída diante daquele dilema. A todo momento, queridos, enfrentaremos dilemas cruciais em nossa fé, em nosso relacionamento com Deus. Quando precisamos fazer escolhas, e essas escolhas serão decisivas, elas podem ser abençoadoras ou podem ser destrutivas. Precisamos escolher com sabedoria diante de cada dilema que enfrentamos. Esses dias, eu acompanhei um caso de uma pessoa que estava difamando outra pessoa via telefone. E isso era uma situação muito complexa, porque essa difamação poderia destruir outra pessoa. E buscamos graça em Deus, direção em Deus, para ir até essa pessoa e entender o que estava acontecendo. Quando nós descobrimos que essa pessoa que estava difamando estava completamente doente, emocionalmente desestabilizada e não tinha juízo diante do que estava fazendo. E diante dessa percepção, nós conseguimos acalmar acalmar essa pessoa e essa difamação em curso acabou sendo destruída. Mas somente a sabedoria em Deus, quando Deus nos mostra o que fazer e como fazer, pode nos levar a uma situação satisfatória, abençoadora, diante de um dilema como este. Que Deus dê às nossas famílias, a nós, essa sabedoria diante de cada dilema que tivermos que enfrentar. José aqui é um grande exemplo de sabedoria a nós. Quando nós estamos diante de um grande problema, de uma situação de difícil solução, precisamos olhar para Deus. Ele sempre nos mostrará uma saída. Isto é sabedoria. Encontrar a proposta, encontrar a solução de Deus diante de cada dilema
que enfrentamos. Ainda refletindo sobre a história de José, eu quero pensar ainda que José é um exemplo para nós de fé. Você entende a complexidade de que José teve que enfrentar? A sua noiva aparece e anuncia que está grávida, e ele não era o pai da criança. E Maria diz que a sua gravidez era sobrenatural. Um anjo lhe apareceu e disse que ela ficaria grávida do Espírito Santo. E o seu filho era o enviado de Deus e ela estava sendo um instrumento de Deus. Tudo aquilo deveria ser compreendido como uma obra divina e não como a traição de uma noiva. José precisou de uma fé monumental, extraordinária, para acreditar naquele milagre, na concepção sobrenatural do ente santo que estava no ventre de Maria. Maria, sendo virgem, estava grávida e sem a participação genética de nenhum homem. Maria tinha os cromossomos femininos, mas ela não teve contato com o homem, não tinha os cromossomos masculinos dessa história. E nesse milagre da genética, a criança prometida lá no livro do profeta Isaías, há centenas de anos atrás, agora estava vindo ao mundo. Uma virgem concebeu, como diz aqui o verso 23, eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. José precisava acreditar naquele milagre, naquela concepção sobrenatural, que aquela profecia de Isaías estava se cumprindo, que a sua querida noiva era escolhida de Deus, e ele era o homem que deveria assumir a paternidade da criança, deveria adotar a criança e cuidar da criança como se fosse seu filho. A fé de José é um exemplo para nós. Será que nós temos o mesmo tipo de fé, a mesma envergadura de fé que esse homem, José, um grande exemplo para nós? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11. Você sabia que meses antes, o sacerdote Zacarias também foi desafiado a este mesmo tipo de fé? O anjo Gabriel apareceu a Zacarias, o sacerdote estava em exercício de sua função dentro do tabernáculo, oferecendo os seus serviços sacerdotais daquele dia. E no altar, ao lado do altar de incenso, o anjo Gabriel lhe anuncia: Zacarias, você foi escolhido, você e a sua mulher foram escolhidos. Vocês terão um filho, o nome desse filho será João Batista. E ali o anjo Gabriel dá todos os detalhes sobre o nascimento de João Batista. E o sacerdote Zacarias diz: entendi, tá bom. Como eu terei certeza disso? Eu sou velho, a minha mulher, que é estéril, nunca pôde ter filhos, agora também está com a idade avançada. Aquilo foi visto como palavras de incredulidade de um sacerdote, de alguém que estava dentro do tabernáculo, servindo ao Senhor. E imediatamente, por causa de sua incredulidade, Zacarias ficou mudo durante toda a gestação de Isabel até o nascimento de João Batista. Quando o mesmo anjo Gabriel foi até Maria, diz: Maria, você foi a escolhida. Maria diz: eis-me aqui, eu estou pronta. José também, esse grande exemplo de fé. Mas Zacarias não consegue ter a mesma grandeza de fé
nesses eventos natalinos? Como está a tua fé durante esse mês de dezembro de 2020? Como está a sua casa, a sua família, o seu relacionamento com Deus, a sua confiança naquilo que Deus faz? Jesus nos ensinou que uma pequena fé, como a de um grão de mostarda, é suficiente para que Deus realize grandes coisas. Será que na manhã de hoje você pode olhar para o seu coração e encontrar essa fé que move montanhas, essa fé que promove grandes realizações de Deus? Deus nos ajude a olharmos para o exemplo de José, um homem de fé, e isto impacte as nossas vidas também. Eu quero pensar ainda em José na manhã de hoje como um grande exemplo de obediência. No versículo 24, quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. É muito bonito a decisão de José imediata. A partir do momento que ele tem a revelação, ele compreende o que está acontecendo, ele decide simplesmente obedecer aquilo que Deus ordenou. José é o exemplo para nós de alguém que aprendeu a obedecer. Assim que ele entendeu os planos de Deus para a sua vida, imediatamente obedeceu. Em nossas vidas, nós vamos precisar mudar muitas vezes de direção. Diante de um dilema, nós tomaremos decisões e essas decisões podem mudar radicalmente os rumos de nossa vida. José e Maria, por exemplo, o casal foi enviado de Belém para o Egito, fugindo de Herodes. Passado algum tempo no Egito, retornaram para a sua terra e Deus orientou para que eles morassem na cidade de Nazaré. Então nós vemos várias reviravoltas nessa família e tudo orientado e direcionado por Deus. Diante de cada crise, diante de cada dilema, a família conseguia entender qual era a proposta de Deus, qual era o plano de Deus e imediatamente obedecer. José precisou fugir de um homem poderoso como Herodes, que queria tirar a vida do seu filho, mas ele obedeceu em tudo e foi abençoado por Deus. Não basta nós conhecermos a Bíblia, conhecermos a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer aquilo que conhecemos, aquilo que aprendemos. Não basta nós discernir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, se não houver em nossos corações disposição para obedecer a toda ordem de Deus. O apóstolo Paulo podia dizer: graças a Deus, eu obedeci à visão celestial. Ele tinha convicção e obedecia sempre que ele tinha clareza do que Deus queria a respeito dele. Obediência é um aprendizado que faz toda a diferença em nossa caminhada cristã. Eu, particularmente, estou grato a Deus, porque neste mês de dezembro, estou completando 10 anos na cidade de Marília como pastor da Igreja Metodista Livre. Esta decisão, esse dilema foi crucial na história de minha vida. Há 10 anos atrás, quando o superintendente da época, o pastor Marcelo Takara, ele me procurou, ainda na cidade de Pindamonhangaba, e disse: Augusto, a Igreja de Marília tem uma necessidade, eles vão precisar de um pastor e acho que você tem o perfil. Vamos considerar a possibilidade? A partir disso, nós tivemos um período de oração, eu orando particularmente com a minha família, a Igreja de Marília orando e a comissão designadora do concílio também orando sobre essa decisão. Foi uma decisão difícil, particularmente para a liderança de Marília.
A igreja na época contava com 60 anos de idade e todos os pastores que foram responsáveis pelo trabalho aqui na igreja eram pastores de origem japonesa, eram Nikkeis. E esse desafio seria trazer pela primeira vez um pastor não Nikkei, um pastor Gaijin. Essa decisão foi difícil e complexa. E as coisas pareciam não fazer sentido e tinha grande potencial de dar errado. Mas diante da reflexão, diante da orientação, discernimos, entendemos qual era a vontade de Deus e decidimos obedecer. Sou grato a Deus por essa decisão. Dos 10 últimos anos de pastorado aqui na Imel Marília foram os 10 anos mais felizes de minha vida. Eu sou grato a Deus por esse privilégio. Mas nada disso aconteceria se não houvesse disposição das partes para a obediência. Portanto, não basta entender qual é o plano de Deus em minha vida, o que Deus quer de mim, da minha família, se não houver disposição de obedecer, de cumprir o querer de Deus. Não é suficiente descobrir quais são os meus dons e talentos, o que o Espírito Santo me concedeu a partir da minha conversão, se não houver o desejo de servir a Deus, obedecendo, usando tais dons e talentos. A grande questão é disposição para obedecer ou para não obedecer ao querer de Deus. E José é um grande exemplo de obediência para nós. Pense nisso, querido irmão e irmã que me ouve, no conforto do seu lar na manhã de hoje. José foi um exemplo de sabedoria, foi um exemplo de fé e foi um exemplo de obediência. Um grande exemplo de um homem de Deus que se entregou totalmente nas mãos de Deus. E aquele dilema crucial em sua vida foi um instrumento de Deus para abençoar José e torná-lo um homem ainda mais próximo de Deus. E nesse Natal, esse tipo de atitude que encontramos em José seja uma realidade em minha vida, em sua vida, e que isto impacte profundamente a história de nossas vidas. Vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por essa palavra desafiadora, apaixonante, ó Pai, provocante. Mas nós cremos, ó Senhor, que o Teu Espírito falou aos nossos corações e nós queremos cumprir, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade. Obrigado, Pai, pelos planos que o Senhor tem na minha vida, na vida de minha família, na vida das pessoas a quais eu amo, Senhor. Mas eu peço, Pai, que o Senhor faça essa obra em nós. Nos dê sabedoria no momento de decisões difíceis. Nos dê fé, Senhor, nos momentos em que a vida exigir isso. E acima de tudo, Pai, transforma os nossos corações para que tenhamos corações ensináveis, corações com disposição para obedecer. Pai, que o Senhor abençoe grandemente a Igreja Metodista Livre de Marília, a todas as pessoas que ouvirem a mensagem nessa manhã, em qualquer cidade, seja aqui no Brasil, seja no Japão, em qualquer lugar. Que o Senhor abençoe os lares, que o Evangelho de Cristo alcance todos os lares, que aqueles que ainda não te conhecem, ó Pai, que nesse Natal compreendam que a essência do Natal é Cristo habitando no meio de nós, é Cristo habitando em nossos corações e governando, Pai, os nossos corações. Pai, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação e que haja santidade no meio do Teu povo. Essa é a nossa expectativa, Pai. Essa é a nossa atitude durante esse mês de dezembro e refletimos sobre o advento do Natal. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, o seu trabalho, e que esta alegria de refletirmos sobre o Natal, sobre o amor de Deus sobre nós, sobre a vinda de Cristo, inunde a sua casa nesses dias e gere alegria da salvação em nossos corações. Deus abençoe a todos, um abraço forte a todos, um feliz Natal.